Nós estamos abrindo esse bloco aqui ao lado do Dr. Fabrício Pozzocco, Dr. Fabrício, que é um advogado mais do que requisitado aqui na nossa região. Olha, que dificuldade de falar com o Dr. Fabrício, mas com muita gentileza, né, que ele sempre arruma um tempinho para atender nosso programa. Obrigado, Dr. Fabrício, pela presença. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui para a gente poder estar batendo esse papo. Que legal. Nós selecionamos 3 assuntos que estão muito à baila aí, né, para comentar, para que o Dr. Fabrício possa detalhar para o nosso telespectador. Um deles, né, tem relação com a saúde, né, que é o fornecimento da fosfoetanolamina sintética, que é uma droga que vem sendo aí polemizada, como sendo, né, colocada por muitos como a cura do câncer, por outros, né, que ainda tem que haver alguns anos de estudos, de pesquisas, né, de experimentos. É uma molécula que existe no corpo de uma maioria dos mamíferos, né, e foi feita uma descoberta no Instituto de Química de São Carlos, que faz parte da USP. Muitas pessoas, quando surgiu, há mais de 20 anos vem sendo testado isso, né? E aí a gente ia falar que em abril último, né, foi feita uma lei, foi assinada uma lei pelo Executivo Federal, autorizando, né, as pessoas que quisessem utilizar. Mas parece que já caiu, né, Fabrício? Sim, a questão da fosfoetanolamina é uma situação um tanto quanto delicada para que as pessoas consigam entender. O que acontece, lá em São Carlos, esse remédio já foi, entre aspas, desenvolvido ao longo tempo por um químico do lugar. E essas pílulas foram fornecidas graciosamente durante muito tempo. O que acontece é que, de repente, esse remédio caiu nas graças populares como, de repente, alguma coisa no sentido de que é a cura do câncer. E todas as pessoas começaram a correr atrás desse remédio. Só que como ele não é um remédio que era fabricado no sentido de ser comercializado, muitas pessoas ingressavam na justiça e o Poder Judiciário concedia liminares para que essas pessoas conseguissem ter acesso ao remédio. As autorizações eram concedidas e, de repente, lá em São Carlos já não tinha mais como fornecer fosfoetanolamina para todo mundo. O que fez o governo federal? O governo federal fez uma lei, né, e diz lá, e foi votado no Congresso Nacional e foi sancionada pela presidente Dilma, dizendo que a fosfoetanolamina podia ser produzida, estava liberado o tratamento, todas essas situações. O que acabou acontecendo é que a indústria farmacêutica e alguns outros laboratórios e até mesmo entidades médicas ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para discutir a viabilidade desse remédio, até mesmo dizendo que essa propaganda da cura milagrosa contra o câncer era um tanto quanto complicada, porque não existiam objetivamente as situações clínicas que poderiam aferir essa situação. Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar e suspendeu essa situação, os efeitos dessa lei e, consequentemente, essa situação de fornecimento da fosfoetanolamina para o Brasil inteiro. Existia, há um tempo atrás, e aí a gente está falando de 45 dias, 60 dias atrás, um laboratório no interior de São Paulo. PDT Pharma, né? Exatamente, que era autorizado a poder fazer a produção desse remédio. E, inclusive, o próprio Poder Judiciário concedia autorizações para que as pessoas que tivessem capacidade financeira poderiam ter acesso ao remédio mesmo pagando. Cada pílula sairia em torno de R$6 aproximadamente relativamente o custo. baixo, perto das drogas que a gente vê aí que se propõe a combater o câncer, né? Exatamente. Só que isso também foi suspenso. Então agora o acesso à fosfoetanolamina através do Poder Judiciário vai ser cada vez mais complicado, uma vez que a decisão do Supremo acaba por vincular todo o Poder Judiciário. O que se discute hoje é se a PDT Pharma pode vender o remédio ou não para as pessoas que tenham interesse em comprá-lo. De certa forma, isso não poderia acontecer. Porque o Supremo... Exatamente, porque o Supremo suspendeu a eficácia dessa lei. Portanto, a fosfoetanolamina é algo que ainda não foi cientificamente comprovado. Portanto, a comercialização dela se torna ilegal. Exatamente. Então, essas duas situações é que estão sendo colocadas em jogo hoje. O tratamento de quem, na verdade, tem a intenção de resolver e, num segundo momento, a questão da venda, da comercialização de um produto que pode ser eficaz ou não, e aí os prejuízos que tudo isso podem vir a ser causados. É realmente um assunto polêmico, né, que, como o Dr. Fabrício bem colocou, divide opiniões, né? Vamos passar para outro assunto aqui, que senão, como sempre, a gente fica aqui, né, calculando o tempo para poder falar um pouquinho de cada assunto. As ações da antiga Telesp, né, que era uma empresa estatal, né, telefonia do Estado de São Paulo,
passou, a partir do momento em que privatizou, né, passou a ser Telefônica e hoje é Vivo, né? Muitas pessoas que adquiriam linhas telefônicas naquele período, hoje têm direito, então, a receber os dividendos dessas ações? Sim, a questão da Telefônica, né, que hoje é a Vivo, é uma situação que já vem sendo discutida há muito tempo perante o Poder Judiciário. O que aconteceu? As pessoas antigamente adquiriam linhas através de planos de expansão. E o plano de expansão não era como é hoje, né? Hoje você telefona, o pessoal vai lá e instala uma linha na sua casa em pouco tempo. Antigamente você tinha que se inscrever, ficar numa fila, né? Ficava numa fila, pagava durante tanto tempo até que essa linha era instalada. Sim. O que aconteceu? Como existia esses planos de expansão, automaticamente, quando você acabava adquirindo uma linha telefônica, você também virava um acionista da empresa. Que era uma empresa de capital aberto. Exatamente. Isso foi acontecendo durante muito tempo, até que, num determinado momento, e o que se discute é exatamente o momento, que se calcule que seja em relação a junho de 1997, teria uma situação de distribuição de dividendos ou de colocação dessas questões dos planos de expansão. E simplesmente, através de uma manobra societária, a empresa cortou o número de ações que essas pessoas teriam para poder receber. O que aconteceu, então, um prejuízo em relação a isso. O Ministério Público no Estado de São Paulo e no Distrito Federal descobriram essa situação, fizeram um inquérito civil, uma investigação objetiva, e ingressaram com uma ação civil pública, a qual deu ganho de causa para todas as pessoas aí relacionadas que eram consumidores da Telefônica e tinham esse plano de expansão nesse determinado período. Conseguindo assim, existe uma sentença hoje que dá o direito a essas pessoas de receberem os dividendos relacionados a esse período. E são valores consideráveis. São valores que variam entre 9 a 29 mil reais, podendo chegar até a 35 mil reais. E aí assim, porque a gente está falando de 1997, né? Lá se vão aí quase 20 anos. Como é que a pessoa vai comprovar que teve essa linha? Como é que ela faz essa pesquisa e efetivamente essa comprovação? A pessoa deve se dirigir a um posto da Telefônica e solicitar com o seu CPF e solicitar objetivamente o número do seu contrato que existia à época. Número da linha, número do contrato e data de aquisição. Com esses dados, ela pode procurar um advogado da sua confiança, procurar um PROCON, procurar a OAB da sua cidade e aí conseguir objetivamente ingressar com essa ação. Mas o fato interessante é que essas possibilidades de recebimento dessas ações, ela acaba prescrevendo já nos próximos dias. A gente calcula pela questão da data da sentença que foi transitada em julgado, que aconteceu há praticamente 5 anos atrás, que até o mês de julho desse ano, até a data de 25 de julho, seja o termo final. Tá muito em cima. Então tá bem em cima mesmo. E aí, o que se pode reclamar também dos últimos 5 anos, e aí o terceiro assunto que eu queria colocar aqui com o Fabrício, é exatamente a cobrança abusiva na conta de energia elétrica, né, Fabrício? Nós precisamos até uma conta de luz, eu vou colocar para o nosso telespectador na tela, enquanto o Fabrício explica para a gente aqui. Como é que a pessoa deve averiguar isso, Fabrício? Basicamente, a conta de luz, quando nós observamos, ela é dividida em 3 partes. Uma primeira parte, que é o que a gente chama de tarifa TUSD. O que é isso? É a tarifa do fio, aquele que sai lá da distribuidora de energia elétrica e chega na nossa casa. Isso, na verdade, tem um preço, um valor que a gente paga por essa transmissão de energia. Mensalmente. Mensalmente. Num segundo momento, nós temos a TE, que é a tarifa de consumo, que é aquilo que objetivamente nós consumimos. E num terceiro momento nós temos os impostos que são cobrados aí, PIS, COFINS, ICMS, federais e estaduais. O que acontece? Discute-se muitas vezes sobre qual é a base de cálculo do imposto do ICMS. A lei diz que essa base de cálculo se refere à questão objetiva de imposto de circulação de mercadorias e serviços. Então, o serviço que aqui existe é o serviço de consumo da energia elétrica. Fornecimento da energia. O que o Superior Tribunal de Justiça disse? Ele é claro em dizer o seguinte: a situação de fornecimento da energia elétrica não se confunde com a situação da linha de transmissão da energia elétrica. Portanto, o ICMS só pode incidir objetivamente sobre o consumo
e não sobre o total da conta, que engloba consumo e transmissão de energia. E a cobrança da CPFL vinha sendo realizada. CPFL não, todas as companhias de fornecimento de energia, mas aqui no estado de São Paulo a CPFL vinha sendo cobrada sobre o valor total. Sim, na verdade a questão não é, muitas vezes a gente pensa que o vilão da história é a CPFL. A CPFL é só o agente arrecadador. Na verdade, esse dinheiro é repassado para o Estado. Então é o Estado, né? Exatamente, por isso que a ação é movida contra o Estado. E diante dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, fica mais ou menos claro que o ICMS sendo cobrado de maneira errônea, existe a possibilidade de você ingressar na Justiça, discutir essa situação em relação tanto à questão da sua conta atual, porque precisa ser corrigida essa situação, quanto receber os 5 últimos anos relacionados a essa cobrança indevida que o Estado vem fazendo. São ações que devem ser movidas de uma maneira objetiva e já com um cálculo aproximado de quanto as pessoas têm a receber. O Fabrício fez uma simulação para o nosso programa e para uma pessoa que paga, vamos supor, em média, né, uma conta de luz em torno de R$100, ela teria, não é, esse valor mensal reduzido a R$65, R$70 por mês, né, com o início da cobrança dentro da legalidade, né, somente sobre o consumo de energia e não sobre a transmissão dela. E ela teria direito a reclamar nesses últimos 5 anos, quanto daria mais ou menos? Dá mais ou menos com as devidas correções, algo em torno de R$5.000. R$5.000, isso para quem paga R$100. Exatamente, né? E aí a proporção vai acontecendo para cada um que vai aumentando os valores das contas. Doutor Fabrício, sempre muito gentil conosco, muito obrigado, sempre muito didático, muito esclarecedor. Parabéns pelo trabalho. E antes de terminar, eu quero mandar um grande abraço aqui a Maria Eduarda, que acabou. Notícia fresquinha, olha, um pouquinho antes do doutor Fabrício começar a nossa gravação, a nossa entrevista aqui. Maria Eduarda ligou ensandecida, que passou pela fase da Olimpíada de Informática, não é isso? Isso, já está na segunda fase da Olimpíada de Informática. Maria Eduarda já tem essa inclinação pro lado da informática? Já, ela gosta muito, inclusive, ela está fazendo parte dessa Olimpíada de Informática, desenvolvendo alguns projetos bem engraçados e bem interessantes. Para uma criança de 10 anos é muito interessante. É tua única filha? Eu tenho também o Ângelo. O Ângelo já é um rapaz mais ligado para o esporte. Quantos anos tem o Ângelo? O Ângelo tem 7. Fabrício, obrigado pela tua presença conosco. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. E o nosso programa vai fazer um breve intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos, e nós voltamos, não sai daí.